Prontinho, meninas. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, boa noite, bom dia às pessoas que vão nos assistir na gravação. Então, é um prazer estarmos dando sequência aqui no nosso projeto Prata da Casa, Minas Gerais. Hoje, com a Ângela Bessa nos presenteando neste domingo com esse tema tão interessante. Então, é um prazer termos você aqui com a gente, viu, Ângela? Obrigada. E convido a todos, né, para continuarem nos acompanhando nas redes sociais. Nós temos previsto aí dia 24 de agosto uma live com a Renê, uma helper americana, no nosso projeto Prata da Casa Mundo. Então nos acompanhe e passo a palavra para minha amiga Celinha para apresentar, falar um pouquinho da Ângela e do tema para a gente. Obrigada. Então, Fá, e todos aqui presentes, sempre uma delícia estar aqui, hoje, nesse dia que mais presente ainda, né? É Dia dos Pais. E é uma alegria, Ângela, receber você aqui. Para quem não sabe, Ângela é também, ela é helper, ela é fisioterapeuta e ela também é escritora, né, Ângela? Então, a gente está aqui para receber o que você está oferecendo, esse presente maravilhoso, a sua singularidade, a sua voz, a sua leitura e interpretação daquilo que às vezes muitos de nós já lemos, já ouvimos, mas agora você vem trazer o seu link, a sua forma de ver. E isso para nós é muito enriquecedor. Então, eu convido a todos a abrir o coração, as mentes, o corpo, para receber essa riqueza que Ângela, com sua experiência, seu conhecimento, vem nos ofertar. Então, Ângela, bem-vinda e a voz é sua agora, nesse momento. Boa sorte, viu? Obrigada. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de estar dando um palco para minha criança, que vocês vão entender. É uma história que eu vou contar disso também. Então, para mim, é um grande presente, é uma grande alegria poder estar aqui e mostrar a minha singularidade. Então, hoje, quando eu vou falar, eu já fico muito mais tranquila, porque eu só quero me mostrar o que eu sou e o que eu aprendi e as transformações que eu fiz na minha vida e que levou para muitas outras pessoas. Então, eu só tenho gratidão ao Instituto, ao grupo do PF Work, por fazer parte do palco da minha transformação. Então, gratidão a todos que estão aqui nesse momento e os que vão escutar a palestra e os que estão também com a câmera fechada, porque eu assisto tudo, até os cursos, tudo com câmera fechada, porque eu aproveito esse horário para fazer outras atividades. Eu tenho uma característica muito forte que é eu consigo aprender fazendo outras coisas. Então eu aproveito e eu fico e quem estiver de câmera fechada pode ficar à vontade, porque é uma característica minha e que eu sempre curto todos os cursos e todas as palestras, mas com câmera fechada. Não é porque eu não quero me apresentar, é porque eu aproveito dessa qualidade que eu tenho, ok? Então, nós vamos começar, e é muito importante para mim esse tema da dualidade, porque além de eu ser uma fisioterapeuta que trabalha com vertigens, né, que está sempre acontecendo o desequilíbrio, essa questão da gente encontrar os dois polos foi, foi muito importante essa escolha, porque eu li um texto de um pesquisador francês, Jean-Yves Leloup, não sei se vocês conhecem, e ele disse que um dia ele estava olhando a natureza, olhando o céu, e de repente ele percebeu
a humanidade mancando. Era todo mundo coxo, andando, claudicando. E ele foi percebendo que essa claudicação vinha da escolha que cada um fazia para um lado e não escolhia o outro. Então, imagina como é difícil para a nossa vida a gente andar claudicando. E é isso que essa palestra vem nos mostrar: o fazer, o caminhar, o estar na vida só para um lado. Então, eu convido a vocês, nesse momento agora, a fechar os olhos para a gente perceber um pouquinho disso. Onde que eu só estou andando para um lado? Qual o lado que eu uso mais? Quais são as minhas escolhas que eu uso mais? Qual é aquela que eu não quero? Ok? Então, vamos começar com 2 minutinhos de meditação? Pode colocar a música para mim, fazendo favor, Célio? Então, gente, eu convido a vocês a fecharem os olhos por um instante. Respire fundo. Respire mais uma vez. Traga à mente um incômodo, um sentimento. O que vier no seu corpo, o que vier no seu coração, simplesmente acolha. Quando você perceber esse incômodo, ou essa dor, ou essa tensão, te convido a ser um pai carinhoso para esse sentimento. Só olha, acolha, não julga. E você, como o pai dessa criança, vai dizer: eu estou com você. Vamos juntos entender. Sinta essa segurança, sinta esse cuidado. E agora eu convido vocês a assistirem com essa, sendo o seu pai, sendo o pai dessa criança, assistindo essa palestra. Sejam bem-vindos. Então, vamos começar? Pode passar, Célia. Maria Célia. Então, essa palestra, gente, a raiz da dualidade humana, eu venho acolhendo, né, a experiência da Eva na palestra 81, na palestra 143 a 82, o livro O Eu Sem Defesa e a transformação e o caminho da transformação, da Eva Pierratos. E todos os professores do Pétalo, que eu passei todo esse caminho,
Eu quero honrar também a minha helper Narcisa, que me ensinou muitas coisas, né? Foi que me abriu muitas portas. E todos os cursos, né? Todos os pós-helpers e helpers. Então, foi tudo assim, uma formação interna. E essa frase, né, de um lado e do outro, e no meio eu, isso é para explicar para a gente que não tem nada de fora. Essa dualidade não vem de fora, ela está dentro da gente, no nosso subconsciente. Então, é nesse lugar aí que nós vamos buscar compreender o porquê que nós estamos nesse lugar. Ok? Pode passar, Marcela, por favor? Então, vamos ver assim, né? Quantas vezes, gente, nós nos pegamos tentando ser perfeita, tentando de todo momento fazer escolhas certas, tomando as atitudes certas, evitando qualquer erro, e mesmo assim sentindo que nada é suficiente. Sempre questionando, será que eu fiz o certo? Será que esse que é o errado? Então, este é o nosso caminho na Terra, da dualidade, de estar sempre fazendo escolhas e questionando. Pode passar, por favor? Então, vamos entender, a gente sabe que o sítio da ação, aonde acontece essa dualidade, é no nosso interior, no subconsciente, mas como que ela surgiu? Né? Nós sabemos que a gente foi criado a partir de um núcleo unificado, onde tudo era só prazer, onde era alegria, onde era o nível da consciência mais elevado, em que tudo era benevolência. Né? Só que esse anseio, né, de uma vida original, ele, para ser completo, né, a gente tem uma lembrança que tudo era perfeito, de repente essa lembrança também pode ser que a gente, desse núcleo divino, né? E a gente vem para a Terra num planeta onde a gente vai ter uma proibição dessa realização que vai dividir esse núcleo divino. Então, pode passar, por favor? E esse núcleo divino, né? Então, por que tudo era bom e de repente ele dividiu? Então, ele fala que dentro desse núcleo divino já a gente surge lá uma polaridade que vai gerar isso aqui na Terra. Nós não vamos entrar em muito detalhe, isso porque demandaria muita explicação. E ele diz que a dualidade na Terra, ela surge mais, primeiramente, por causa da morte. E a morte também nós não vamos ficar falando muito, porque também demanda muitas outras explicações. Então, que morte é essa? Nós sabemos que na Terra existe a morte física, mas a morte física ela vai acontecer de todo jeito, pode acontecer 1000 transformações, a gente pode ter 1000 modificações, mas ela vai existir. Ela é real, ela é real. E como nós vemos que morte é ruim, é a desconexão com a benevolência, que é a desconexão da vida, nós rejeitamos essa morte e nós criamos aí uma escolha. E nós negamos essa morte, ou não entendemos, ou não queremos entender como que é a morte. Então, o primeiro ponto que a gente pode dizer é que morte e vida são os primeiros, que é a geração dessa dualidade. Mas a morte para a gente pode ser todo dia a gente morre em um pedaço. A gente perde alguma coisa. Então, morrer para nós pode ser um desejo não realizado, um sonho não realizado, a contrariedade. Tudo isso nos leva à morte, que é a negação da vida.
né? Então, ele ensina que a gente, todo dia, tem que aprender a morrer para aqueles sentimentos que não nos agrada mais, né? Quem não aprender a soltar, a reconhecer os dois lados, não vai conseguir conciliar esses opostos. Então, ele vai para a gente viver, saber viver, a gente tem que aprender a morrer todos os dias, a morrer para aquele sentimento, para aquelas distorções da nossa vida. Não seria só essa morte física. Pode passar, por favor? Então, essa profundidade do ciclo, né, que é a proibição na Terra da gente viver a felicidade, porque a gente sabe que nessa Terra a maior ilusão que a gente tem é que quando a gente não vai ter 100% de felicidade, né, que a proibição, essa proibição de não ter 100% da felicidade ou de ter a morte, cria essa dualidade, mantendo-nos preso em um local, em um lugar, e a gente nega o outro. Então, eu nego a morte e escolho a vida. Só que se eu nego a morte, eu também nego a vida. Né? Então, é como se algo dentro de nós estivesse sempre em conflito com o desejo mais profundo, que é psíquico, e a sensação de que a realidade se opõe ao princípio divino. A gente sabe que toda escolha que nós fazemos vem junto um pacote. Sempre que eu faço escolha para um desejo, o indesejado também vem junto. E eu não quero aquele indesejado. Então, muitas vezes, eu nem escolho para não ter que viver. Vamos dizer, eu quero ter filho. Mas quando eu escolho ter filho, eu não vou ter só prazer, eu vou ter desprazer também. Aí que entra a confusão. Confusão porque eu esqueci ou eu não vi que toda vez que eu tenho um desejo, que eu faço uma escolha, vem um pacote junto. E esse pacote é sempre de aprendizado. E é aí que nós vamos ter que saber fazer esta união de reconhecer e pagar o preço por esse pacote indesejado, entre aspas. Pode passar, por favor? Então, essa sensação que você está sentindo dividido por dentro, isso significa que nós estamos presos nessa dualidade, claudicando nessas escolhas, nas relações, nas decisões, se censurando para ser aceito, sufocando uma parte para manter a outra viva, né? Então, como que a gente vai descobrir, gente, e superar essa dualidade interna? É tudo muito bonito, ela explica maravilhosamente bem o funcionamento, e a gente estuda, e foi estudando, meu Deus, mas como é que eu vou saber entender isso dentro do meu corpo, vivendo nas minhas emoções, vivendo, sentindo. Então, eu quero contar para vocês uma história minha de como eu consegui ver essa dualidade tão presente na minha vida. Tão presente. Como eu fui a vida toda tendo auto-julgamento, sendo muito cruel comigo, porque dentro de mim eu achava que eu tinha que ser perfeita e não podia errar nunca. Então, eu quero contar uma história que quando eu era criança, a escola ia fazer uma apresentação no Dia das Mães. Quem me conhece já sabe dessa história e como foi difícil
para mim entender tudo isso e sair dessa dualidade. Ia fazer uma festa de apresentação no Dia das Mães e a professora escolheu várias crianças, várias meninas para cantar, mas eu não fui a escolhida. Aí, nesse momento, na minha cabeça, eu decidi que eu ia cantar. Eu decidi que eu ia apresentar. Inventei aquilo na minha cabeça. Decorei a música que as crianças iam cantar e falei para minha irmã que eu ia, e ela fez até um vestido muito bonito. E eu me organizei, programei e fui para a igreja no dia para cantar. Olha a coragem dessa criança. Eu fui. Mas eu não cantei. Eu chorei. Eu chorei e naquele momento lá eu fiquei chorando e me tornei invisível. E naquele momento eu criei na minha cabeça, né, aquela situação que eu não era digna nem de ser amada, porque eu tinha inventado tudo aquilo na minha cabeça. E vocês já sabem, já viram que eu fiquei anos invisível com aquela criança chorando e escondido e sendo cruel com ela. E fazendo muitos trabalhos e começando a ter consciência. Até que um dia, uma mãe, eu fui me tornando uma mãe carinhosa, um pai amoroso, uma mãe mais humana, com menos julgamento, e fui acolhendo essa criança e falei, olha, vamos lá então ver, vamos lá sair dessa situação. Por que que você ainda está nesse lugar? Vamos ver, nada é só ruim. Tudo tem um aprendizado, toda situação tem aprendizado. E eu fui com esse lado amoroso e consegui ver uma criança super, super, super empreendedora, sonhadora. Ela criou um palco, né? Ela criou um palco. Ela fez tudo, ela decorou, ela planejou, ela achou até pessoas, até uma irmã que ajudou. E ainda foi corajosa, foi lá no dia para cantar. E ali eu vi a força daquela criança. Planejou, preparou. E ali eu vi a minha primeira versão de empreendedora. Então, eu não esqueço mais que eu olho com tanto amor para essa criança hoje, para essa menina. Eu acolhi essa parte que eu matei a vida toda. Eu tinha vergonha dela. E aí eu não era cruel, não era só comigo, não, era com muita gente. Então, hoje, gente, quando eu vejo que essa criança hoje, ela que foi lá e abriu o meu primeiro palco para eu fazer o que eu fiz. Ajudar tanta gente, viajar pelo mundo, escrever livro e estar aqui falando assim, arrumando esse palco. Então, quando a gente está dividido, fica muito difícil. Então, quando eu falo assim da gente ir lá, não é só o romantismo de a dualidade é só luz e sombra, luz e não é preto e branco, não, é a dualidade das nossas partes internas que a gente nega, que a gente mata, porque naquele momento eu não consegui o resultado de um planejamento, foi a morte para mim, foi a morte. E eu neguei aquela morte e fiquei muitos anos claudicando, negando, batendo nesse meu lugar. Então, eu acho que esse é um trabalho de sair desse romantismo e lá onde vamos acertar as contas, porque
em toda dualidade, em toda situação, a gente vai ver um aprendizado. Né? Então, é essa que é o chamado de superar essa dualidade. Vamos passar, por favor? Então, o problema, gente, é que na vida real nada é só um lado. Mas o nosso eu idealizado insiste que a gente tem que ficar. Então, aquela criança achava que aquele outro lado não existia e que era só a coitadinha, era só a vítima. Então, isso deixa a gente numa prisão. O polo deixa a gente numa prisão. Vamos passar para o outro, por favor? Então, a gente sabe, né, que o sítio, o local da ação é no subconsciente. E a gente cria muita confusão, muita confusão. Então, igual eu falei para vocês, esses aspectos, morte, vida, felicidade, isso a gente consegue ver até nas escolhas externas, que não é tão mais difícil. Mas quando a gente entra lá dentro e começa a ver as partes nossas que eu não gosto, as partes que eu neguei e que têm valor. Então, eu acho que é esse convite que eu chamo para vocês, né? É uma confusão, é de encontrar quem é você no meio de você mesmo. No meio daquela confusão, quem que era eu ali? Né? Eu era empreendedora, era uma menina que sonhava, que tinha planejamento, ela planejou, vou cantar, vou fazer, e aquilo ali eu fui negando, e fui batendo, e fui até, né, que fui me transformando no caminho do Petro, de muitos trabalhos, e fui caminhando, né? Então, é esse convite de olhar para seus opostos neste sentido, como ele nos prende e como ele nos liberta. Liberdade de ser o que é, de ser único, de ser singular, de não agradar, de não ser do jeito que o outro queria, porque se eu não agrado, para mim é morte. E saber que a gente pode estar morrendo todo dia para outros. A gente vai morrendo o gosto, vai morrendo os prazeres e vai ganhando outras coisas. Então, podemos passar, por favor? Isso, quando a gente fala, a gente acha o problema, acha a dor, e aquilo ali a gente vai levando, e a consequência sempre vai ser um cansaço, um desânimo, a gente vai perdendo a energia vital. E a gente vai desconectando com a gente, vai desconectando com a essência, desconectando com quem eu sou de verdade. Pode passar, por favor? Então, nós sabemos que essa dualidade está em todos os nós. E a gente se divide para caber no mundo, para caber no relacionamento, para caber em uma situação e não se sentir rejeitada, né? Então, a gente muitas vezes se censura para pertencer e silenciamos aquilo que nós temos de melhor
negamos aquilo que nós temos de maior, que é a nossa singularidade. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sintam à vontade. Sei lá, então. Então, vamos passando? Então, a gente vive aí nessa prisão invisível, né, do ou, que a dualidade vai nos aprisionar em falsas escolhas, do eu idealizado. Ou sou forte, ou sou amada, ou sou livre, ou pertenço, ou eu tenho razão, ou eu tenho paz. Né? Que essa é uma equação dolorosa, onde um pedaço sempre precisa morrer para o outro sobreviver. Eu me lembro bastante de uma história que, não sei se vocês, quem conhece o Panteão em Paris, quando a gente entra assim, tem dois túmulos, o do Rousseau e de Voltaire. Então, eles um odiava o outro, era os aliados de Voltaire e os aliados de Rousseau. Aí, quando eles morreram, morreu primeiro Rousseau, e eles levaram para o Panteão e colocaram bem assim na entrada. Aí passou um tempo, pouco tempo, o Voltaire morreu. Aí eles falaram assim: ó, nós vamos colocar o Voltaire lá do outro lado, porque vai ficar Rousseau e Voltaire, porque eles eram a dualidade. Um era a verdade, o outro era o erro. Sempre um condenando o outro. Não, ele está errado, eu que estou certo. Então, o que eles falaram? Ó, nós vamos colocar os dois de um lado e de outro para escutar a missa, que vai ter aqui todos os dias. Porque para eles encontrarem a verdade, que ninguém tem uma verdade absoluta. Então, eu vejo assim, quanto que foi interessante essa questão, quando eu vi, assim, gente, é o aqui. Então, a coisa venha de anos e anos mesmo, todo mundo querendo vencer essa dualidade, e que só nos leva para morrer mesmo, né? Para a gente fica nesse emaranhado mesmo. Então, isso do ou, a gente que é muito do eu idealizado. Então, que o eu real, nós vamos chegar, pode passar, por favor, que é... Pode voltar uma. Passou duas, Maria Célia. Então, a visão desse eu verdadeiro, né? Que é essa que é a virada. Então, a gente sempre, gente, o incômodo, o que vai fazer a gente mudar? A gente descobrir, né, a origem, descobrir o que me incomoda, aí a gente vai lá para o fundo do poço da vida. O fundo do poço você vai perdendo a energia, você vai perdendo, a confusão é muito, e você perde toda a energia vital, e você vai ficando infeliz, não vai ter, as escolhas vão sendo assim, em detrimento ao outro, em detrimento a uma imagem, ao eu idealizado. Então, quando a gente vem essa visão do eu verdadeiro, a gente sair da dualidade para a unidade, essa que vai ser a virada. É a virada que eu fiz na minha vida quando eu consegui ver essa minha criança que tinha tantas qualidades, e eu não queria ver. Eu só batia nela. Então, quando eu comecei a aceitar que cada lado tem um ensinamento, e fui integrando esses opostos. E aí eu fui pegando todas as minhas situações, tudo aquilo que me angustiava, e eu fui fazendo essa conta.
Eu lembro muito, assim, quando meus pais tinham um armazém no interior, e eles vendiam caderneta de... As pessoas compravam caderneta. Aí, no fim do mês, as pessoas iam lá pagar. Alguns falavam assim, nossa, mas eu não gastei esse tanto, não pagava tudo. Não, mas está muito caro. E chegavam as outras pessoas e falavam assim, olha, não, comi muito, mas valeu. Nutriu meus filhos, alimentei meus filhos. Então, ó, isso que eu comprei tá certo. Pagava, ia embora, acertava a conta, acabou. No outro mês começava de novo. Aquelas pessoas que não acertavam as contas, elas não tinham nem paz, porque elas não pagaram o preço do que elas comeram, do que elas pediram. Então eu fui vendo assim como eu vou nesse lugar de ir lá pagar o preço, de acertar e falar isso aqui eu aprendi, isso eu não aprendi, é fazer o cálculo na matemática mesmo. Então, nisso eu aprendi. Qual foi a vantagem? Igual na minha criança, a dor foi muito grande. Eu sofri muito. Eu me senti assim, que eu nem existia. E foram anos. Mas agora, depois que eu vi, que liberdade que foi. Então, é uma volta para casa mesmo, de ser autêntico, de ser eu, de ter esse valor. Então, quando a gente encontra esse eu verdadeiro, a gente não precisa mais estar na guerra, a gente escolhe. E aí eu fui pegando todas essas situações nas minhas vivências. Teve uma outra situação na minha vida que minha mãe ia me levar para Aparecida do Norte. E ela me prometeu e falou: vai ser tal dia e tudo. E eu fiquei entusiasmada, querendo ir e tal. Um dia eu chego em casa, ela tinha ido e não me levou. Foi muito dolorido. Foi muito dolorido. Não sei por que ela não me levou e eu achava que era falta de amor, mas não era. Eu não vou saber o porquê, porque ela também não me contou, eu não perguntei. Mas eu fui lá fazer a conta, fui lá acertar a minha caderneta. O que eu aprendi? Teve dor? Teve muita. Teve sofrimento? Teve. Mas o que eu aprendi com essa situação? Hoje eu viajo sozinha. Eu não preciso de ninguém para viajar sozinha, eu tenho uma facilidade. Porque aquela dor, aquele sofrimento falou: olha, para ninguém me deixar para trás, eu viajo sozinha. Então, cria uma força e é a vantagem de ter sofrido. Então, é reconhecer que nem que se abrir para essa morte, que dentro dessa morte tem a vida. Não foi só morte eu não ter ido para Aparecida do Norte. Teve a vida que eu fiquei expert em estar comigo, em viajar comigo. E hoje um dos meus trabalhos também é, não preciso estar sempre sozinho. E se o outro também não quiser me levar, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, isso, gente, é voltar para casa, integrar assim, aprendi, teve a dor, mas eu aprendi isso. Essa situação vai me levar a isto. Então, uma coisa assim fica muito mais clara, fica muito mais fácil para a gente tá vivendo. Este meio não tem nada mais gratificante, não tem felicidade maior do que você estar nesse lugar do meio. E como que é para vocês? Alguém aí já viveu
tanto isso que eu estou vivendo. Podemos passar para ver se tem alguma pergunta. Se alguém. Podemos continuar, então, passando, Maria Célia. Então, gente, a dualidade tem um custo. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. E esse custo emocional, eu acho que acho que o maior custo emocional da dualidade para mim é o julgamento. Primeiro é o auto-julgamento. Porque eu julgava tudo. Se não estava do meu jeito, se não é conforme a linha, tem esse julgamento. O medo de não ser aceito, o medo de errar, né? Medo de morrer. Eu ainda, assim, tenho muita dificuldade. Eu estudo, compreendo todos os benefícios que morte não existe, que a morte física não existe, mas eu ainda tenho muita negação da morte, tenho muito medo da morte ainda não estou naquele lugar assim daquela aceitação, tenho muito medo dela. A culpa, eu culpei bastante, né, essa criança de estar mentindo, eu achava que ela mentia, a gente não entender porque é aquela cheio de alegoria, porque a situação em si foi só um desejo e um plano. Ninguém condenou, ninguém falou nada, tudo foi da minha cabeça. Culpa, medo, ansiedade, vergonha, vergonha de não ser perfeita, vergonha de não ter realizado o projeto até o fim. Então, o que é esse projeto? Sucesso? Sucesso é uma caminhada. Eu lembro muito lembro da Ivone contando, porque eu tinha um sonho, gente, que quando eu subia, eu tinha um sonho pavoroso. Eu subia a escada e morria de medo de descer da escada. Eu entrava em pânico. Deus, eu entrei em pânico descer a escada. Aí um dia que Ivone disse assim, mas a escada foi feita para subir, para descer. Se você ficar lá em cima, sozinho. Então, isso foi me mostrando como a vida, como que a vida vai passando, informações. E não sei se todos vocês sabem, eu agora em fevereiro eu lancei um livro com um profissional de renome mundial e foi assim um trabalho muito lindo em que toda a Ivone me ajudou muito no trabalho do Petworth para estar resolvendo, e várias colegas. E foi muito interessante o dia que a boneca desse livro ficou pronta, quando eu recebi aquele livro, eu fui para um lugar assim que era uma sala vazia. Quando eu consegui aquilo que eu tanto almejei, eu fiquei sozinha. Então era muito aquele medo da escada, de ficar lá em cima na escada.
Eu tenho que ficar só lá? Não. Acabou, consegui o objetivo, agora eu desço e começo outra. E ver o que o mais importante na vida é essa caminhada de você subir lá e depois descer e começar novo, morrer para muitos sonhos, morrer para muitos planos e começar novamente. Então, mostra que a dualidade não pode ser só de um lado mesmo, gente. É subir e descer, direita e esquerda, porque é sozinho, a gente fica sozinho só de um lado. Nós vamos ficar de um lado do Rousseau, do outro lado Voltaire, né? Então a questão assim é de unir, ficar no meio disso tudo aí. Então vamos lá mais. Então a gente não, só volta mais um pouquinho lá que lá é interessante. Aqui. Então começamos a lutar com o que sentimos, tentando escolher o lado certo. Se a gente for olhar essa frase, não há lado certo, em questão de filosófico, a gente fica anos falando, né? Mas o que eu chamo a atenção aí, o que é esse movimento mais profundo? O que esse movimento, toda vez que a gente tem um incômodo, uma negatividade, a gente perguntar assim, o que está querendo emergir aí? Qual parte que quer crescer e eu não estou permitindo? Então, eu acredito que isso aí, todo o incômodo é uma parte querendo falar, oh, eu também quero aproveitar e crescer. Por isso que quem vive cheio de projetos sabe o tanto que é difícil permitir que essas partes cresçam, permitir que essas partes se manifestam. Porque se eu igual essa minha criança, ela toda hora ela aparecia. Quando eu estava fazendo, por exemplo, quando eu ia dar aula, quando eu ia fazer um projeto, estava lá, porque ela estava querendo crescer, ela queria falar, oh, eu preciso sair daqui, eu preciso integrar. Então, todo incômodo, toda negatividade é perguntar que parte minha que eu não estou permitindo emergir, crescer. Isso também foi muito assim esclarecedor para mim. Muito. Então essa rigidez nos impede de ver que não precisamos escolher. Rigidez, gente, não ficar corrigindo, não ficar na rigidez para escolher isso. Não é vencer um lado, é lembrar que a gente era inteiro antes. Então, o guia fala nessa palestra que a gente pode falar assim que a unidade quem que veio primeiro? A dualidade? Eu confundi isso. Quem que veio primeiro? A dualidade? Que dentro da unidade já surgiu a dualidade, né? Através das crenças, através da morte, né? Que a gente não aceita, a morte física. Então, eu convido vocês também a. Isso foi muito importante para mim. Que incômodo, o que o negativo está trazendo, que nem tudo, que não é negativo, né? Mas é reconhecer que parte está precisando crescer, qual que é o aprendizado da situação. Isso foi importante para o quê? Para eu resolver em que outra situação? Então, é lembrar que nós não somos separados, né, gente? Isso, pode passar mais, por favor? Então,
eu acredito que toda essa minha jornada no Petro foi para me integrar, para ser esse ser que eu tive que vir fazer na Terra. E aqui hoje eu vim fazer uma grande dificuldade que eu tenho. Toda vez que eu vou organizar uma palestra, mesmo nos meus congressos que eu falo, ou eu falo demais, que aí eu organizo aquela palestra imensa e eu tenho que sair correndo, falando, ou eu coloco de menos, entendeu? Então, hoje eu falei assim, gente, eu não posso fazer uma palestra que eu vou pegar todo o tempo e assim, eu tenho que parar no meio. Então, eu acredito que eu sair um pouco dessa dualidade de querer dar demais e me perder lá. E aí, hoje eu fui tentar achar esse equilíbrio e me organizei, li todas as palestras, né? A 81, li várias vezes, 82, a 143, e li o livro, escrevi, e aí eu acredito que eu acabei até antes para não viver a situação de ter que parar no meio e de ficar correndo com o que eu planejei. Então, eu quero convidar vocês, eu acho que vai ser o último, eu quero convidar vocês a entrar de novo na meditação. Não sei se vocês conseguiram assistir ou se foi algo, se vocês conseguiram assistir com a criança de vocês do lado, acolhendo. Se vocês deu para perceber algum incômodo, algum sentimento que vocês quisessem lá fazer as contas com a caderneta e falar assim, o que que eu aprendi, qual o preço que eu paguei, o que que eu não quero pagar, se eu paguei a mais, a gente sabe que o universo não deixa ninguém na falta, então a gente nunca paga demais, o preço nunca é maior do que a nossa conta, né? Realmente a gente não quer pagar. E nós escolhemos sempre um lado em detrimento do outro por medo do outro. Eu não vou escolher, eu escolho trabalhar muito, não é porque eu quero viver na abundância, é porque eu tenho medo da escassez. Então, eu quero estar sempre na luz porque eu tenho medo da sombra. Então, a gente sabe que isso não é algo de motivação saudável. Então, descobrir também o porquê que eu estou fazendo as coisas. Qual que é a minha motivação? Qual que é o meu maior medo que a gente viu lá, que a dualidade dá? O medo. Medo de morrer, eu nego a vida. Então, nós vamos fazendo essas escolhas tudo por motivação, vamos negando por medo de viver aquilo. Então, eu gostaria que vocês vamos voltar um pouquinho na meditação aí, que eu pedi para vocês pegarem, porque para ver aquela parte, né, o que a gente mais rejeita em si, gente, o que a gente mais rejeita em nós. Eu estou feliz que eu consegui ter meia hora, então tá bom, não fiz tão rápido. Então, é aquilo assim, o que você mais rejeita em si pode ser a chave da sua
pode ser a chave para você progredir mais hoje, né? Então, igual como hoje eu olho com muita força para aquela menina que inventou um palco para si mesma. E, e ela não desistiu nunca dos sonhos, e eu tenho cada dia mais sonhos, e porque ela está sempre viva em mim. Então, vamos voltar lá um pouquinho em acertar as contas. Você pode colocar uma música, Maricele, para a gente fazer, né? Que hoje eu abraço a criança que vive em mim, e quando aceitamos a parte que nós negamos, a gente sai da prisão e a gente busca essa luz. Então, eu queria que vocês pegassem essa situação que vocês escolheram e vocês vão lá com o seu lado pai, acolhedor, dizendo para essa criança: nós vamos só acertar a conta. Nós vamos só pagar o que a gente deve e vamos receber o que é nosso de direito. Para totalizar, para checar a conta. E busca ver qual foi o aprendizado maior que hoje você usa na sua vida e te faz ser singular, te faz ser a diferente. Acertar as contas com essa situação com amor e sem julgamento. É como se a cortina abrisse para você ver o outro lado. A tendência é sempre negarmos, não querer ver, não querer pensar, não querer sentir. Mas lá está o nosso outro lado. É o convite de não ficarmos mancos. E lembrando da minha
lembrando da dor, lembrando que essa dor que impulsionou para estar onde está, e nesse momento, o que foi morte para você? E hoje eu convido no Dia dos Pais uma pergunta: que tipo de pai eu estou sendo para a minha criança? Que tipo de pai eu estou sendo para a minha parte que eu condeno, que eu não, que eu bato, que eu não aceito, que eu sou cruel? Imagina caminhando com as duas pernas, pisando forte na perna direita e na perna esquerda. Agora imagina vocês voltando um pouco mais integrando essa parte, esse fractal.
E uma última frase. O que você rejeita em si pode ser a chave da sua maior qualidade, da sua maior força. Agora vocês podem voltar lentamente, cada um no seu tempo. Eu gostaria de escutar. A gente ainda tem 15 minutos. Se alguém quiser partilhar algum sentimento, se sentiu tocada. Ô, Ângelo, é Marília. Gostei muito da sua palestra, viu? Achei esse tema muito bom, da dualidade, e ao mesmo tempo um tema profundo, mas que nos ensina muita Não estou coisa. escutando? Não está escutando? Não, Está escutando agora, Ângelo? agora estou. Isso. Ah, eu acho que eu tenho que segurar o fone aqui, ó, senão não escuta. Tá. Então, gostei muito do jeito que você colocou esse tema da dualidade, sabe? É um tema difícil, mas muito bom para exercitarmos, né? E me veio aqui, assim, quando você falou o pé direito e o pé esquerdo com força, então me veio assim vida, morte, eu erro, eu acerto, luz, sombra, eu sou luz, eu sou sombra. E foi muito bom, porque à medida que eu vou fazendo isso, eu vou lembrando de coisas que acontecem, que é isso mesmo, né? Eu vejo assim que essa verdade que a gente chega quando olha a dualidade é que nos ajuda a reconhecer, né, que a gente é o que é. E quando a gente faz isso, a gente amplia o campo, a gente fica mais no meio, a gente visita mais o outro lado que a gente não queria visitar. E isso nos torna mais inteiros. Muito obrigada, viu? Gostei muito de te ouvir hoje. Muito Ah, que obrigada. bom. Eu fico feliz. Obrigada. Muito obrigada. Ai, gente. Então, esse é sempre bom, né? Que é um trabalho que é um trabalho para a vida toda, né? Não tem jeito. Então, falar assim para vocês que já conhecem e quem não conhece, né? Entrar nessa imersão das palestras foi muito emocionante, assim, eu me emocionava, eu recebia tanta energia, então é um trabalho que eu falo assim, gente, por que eu tenho que estar sempre fazendo isso mesmo, gente? E, e o meu objetivo é isso, ficar mais leve, sabe? Mostrar isso com mais leveza, que foi a minha experiência. A Cecida quer falar. Tá me ouvindo? Agora eu Desativei. tô. Primeiro, a grande admiração que eu tenho por você, né? Sempre aprendo muito com você. E realmente é um tema que você foi muito corajosa, porque
Eu acho que isso faz parte desse plano que a gente vive, né? Mas eu consegui olhar muito para a minha ansiedade. Eu acho que a minha dualidade, primeira vez, né, nesses anos todos aí que a gente escuta, a gente lê, a gente ouve, e eu nunca tinha percebido que na minha ansiedade reside a minha dualidade. Então, eu te agradeço muito. Acho que estou com um material bacana. Vou precisar muito da ajuda de muitos de vocês aí também. E, e eu quero olhar para isso e te agradeço demais. Obrigada. Eu acredito que a gente tem que começar a ter mais leveza mesmo e escutar, né? Escutar, sim. É a palavra que eu encontrei, acertar as contas. Porque senão eu ficava assim, lia, é muito lindo, é muito filosófico, mas aí, como é que eu fiz para eu conseguir sair dessa libertar vida, morte, da dualidade que está sempre. E eu vejo assim, eu sempre lembro do Brian, que ele fala que tudo é possível se você aceita os opostos. Você pode criar tudo. Então, assim, eu fico vendo quando não tem aquela. Eu tenho que trabalhar muito. Ah, se eu não estou trabalhando muito, é morte. Mas e aí? O que eu tenho que estar vendo? Eu tenho que aceitar que naquele momento é aquilo ali. Ah, se está chovendo, olha, meu Deus, eu odeio chuva. Mas eu tenho que apreciar a chuva também. Então, é entrar nos opostos e aceitar, ver o valor. Não é aceitar, ah, isso é isso mesmo. Não. Ali dentro tem um material rico que vai me dar mais energia vital. Porque eu ficando na dualidade, eu tiro a minha energia vital. Eu fico no fundo do poço, eu não vou ter nem vontade para pular, para sair. Então eu estou aqui e o que que ele me dá de ouro, gente? Ele tem um ouro para nós. É o valor, igual a minha criança, o que que ela me deu? Ser empreendedora é um sonho, cada dia ela que eu sonho até hoje é porque ela tem isso firme. E hoje o meu adulto saudável tem esse sonho, essas realizações. Se eu não tivesse ido lá acordar, tirar isso dela e valorizar, eu estaria muito mais incomodada, eu não estaria tão realizada como eu estou hoje. Então, assim, eu só tenho que agradecer. É lógico que eu sou, como diz a minha helper, Narcisa, você é muito comprometida. Eu sou muito comprometida no que eu faço, me proponho e eu tenho caminhado com esse objetivo está sempre querendo melhorar. Então, a minha fala para vocês é isso, estar sempre nessa busca. Não é que não tem outro caminho, gente. Não tem. Não tem. E eu só tenho a agradecer. E agradeço por eu nunca desistir. A Tatiana está querendo falar. Ângela. Então, Vamos lá, querida. é muito rápido, é assim, porque a sensação de leveza com que você chegou a mim, né, com a sua fala, como você tratou esse tema, para mim é importante colocar isso, te agradecer, porque sempre foi, eu sempre me debati tanto, né, sempre com a dualidade, que para ser melhor, eu tinha que escolher. E hoje poder integrar isso e sentir isso de uma forma tão
tão leve, tão suave, foi bom, mas foi bom demais. Eu não tenho, né, que estar caudicando. E o ponto que mais ressoou e que me aliviou, nossa, acho que eu estou até mais ereta, foi a escada, subir e descer. Então, isso aliviou demais. Então, essa exigência, né? Que o êxito está ali, mas esse processo do subir e descer fez muito sentido. Você colocou muita coisa dentro de mim de riqueza. Obrigada. Obrigada, porque um dos meus propósitos não era impressionar, era tocar. Que se eu toquei, consegui tocar, isso que é o mais importante. Ser leve, ser sensível e olhar com um olhar de amor para a gente. E o bom da vida mesmo é subir e descer a escada. Só ficar lá em cima não dá. Né, dona Ivone? Subir e descer. Ô, Parece que gente, tem uma pessoa querendo falar, mas o número aqui é 313. Qual que é o nome? Pode falar. Meu nome é Denise. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Ângela, uma querida amiga, quem também eu admiro muito. E essa palestra só veio confirmar a minha admiração por você, sabe? Foi excelente seu trabalho hoje. É, e esse frescor, como todo mundo tá vendo, assim, no toque principal do seu trabalho hoje, esse frescor também me tocou muito, sabe? Porque, como você falou, o maior custo emocional que a gente tem é o julgamento, né? E eu sou muito crítica comigo mesmo, muito pesada, e isso me pesa muito, deixa a vida muito com muita sombra mesmo. Então, quando você fala desse lado leve, né, é, fica muito gostoso você perceber, se perceber nesse lugar, sabe? E então você deu uns toques muito fortes, muito profundos e de muita qualidade, sabe? Então, vou te agradecer muito pelo encontro de hoje. Muito obrigada, viu? Tchau. gente, eu fico muito tocada. É muita gratidão e sim, buscar essa leveza, assim, e que possamos todos subir e descer a escada com mais leveza. A vida é esse movimento, essa dança de um lado e de outro, com leveza, mas também com muita consciência. Não é no auê, é consciência. Eu estou aqui sentindo. Sinto a dor, sinto o prazer, sinto a morte, sinto o ruim, mas vamos lá, vamos para o meio. E no meio tá a luz. Muita gratidão e, e bom resto de semana, gente, porque eu acho que agora já deu. Mais 4 minutinhos, se alguém tiver alguma coisa para falar. Ok? Eu só tenho a agradecer. Eu tinha marcado uma frase aqui para a gente terminar. Deixa eu ver onde está. Como lidamos com a vida. Então, hoje eu termino assim, ó. Quem sonha já está no palco da vida. Ok? Quem sonha já está no palco da vida. Isso eu aprendi com a minha criança. Ok? Precioso, Ângela, muito bem.
Quem sonha já está no palco da vida. Obrigada. Maravilhoso, Ângela. Maravilhoso. Vamos sonhar. Obrigada, Ângela, foi lindo. Muito bom, Grata, Ângela. muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Gratidão, Ângela. Gratidão, querida, foi lindo.